Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um grupo de filósofos que são considerados contratualistas. Os contratualistas, os principais, eles são o Hobbes, o Locke e o Rousseau. E é deles que nós iremos falar hoje. Mas antes de prosseguirmos, por favor, se inscreva no nosso canal e já informo que há material de apoio nos nossos blogs. Tudo bem? Então vamos lá. Thomas Hobbes seria o primeiro contratualista. Ele nasce em 1588 e vem a falecer em 1679. Faleceu já com bastante idade para a época, 91 anos, o que era uma raridade. John Locke, logo na sequência, ele nasce em 1632 e vem a falecer em 1704, então com 72 anos de idade. E por último nós iremos falar sobre Jean-Jacques Rousseau, grande iluminista. Nasce em 1712 e falece em 1778, então com 66 anos de idade. Esses filósofos vão de defender na política a ideia do contrato social. Ou seja, que haveria três momentos da formação da nossa civilização. No primeiro momento seria o estado de natureza. Depois haveria um pacto ou um contrato, e a partir desse pacto nós passaríamos a ter então a nossa sociedade civil. Devido à questão do contrato, do pacto, eles são conhecidos como contratualistas. Vejamos, vamos pensar o que seria esse estado de natureza. Se você imaginar animais, você deve ter visto algum programa de televisão onde mostra leões ou outros animais soltos na natureza, eles andam em bandos, em grupos. Seria o momento que nós, seres humanos, agiríamos como esses animais. Haveria uma razão, mas uma razão rudimentar, mas nós estaríamos soltos na natureza. Nós não estaríamos plantando, não estaríamos criando animais, não estaríamos cultivando a terra. Estaríamos, que nem esses animais, caçando, estaríamos coletando alimentos, estaríamos nos servindo daquilo que a natureza nos proporciona. Não haveria, nesses três filósofos, não haveriam leis, não haveria moral, então seria incorreto falar de bem e mal, bom ou mal. Mesmo em Rousseau, se pegou o costume de falar do bom selvagem, mas o bom selvagem, Rousseau, na verdade é mais uma referência a alguém inocente, uma pureza, uma inocência, como se fosse Adão e Eva no paraíso. Nós temos uma total inocência, não bom e mal. Por quê? Quando eu falo em bom e mal, eu me refiro ao quê? A moral. Não havia moral, não havia religião. Então essas questões todas são formadas após o pacto. Então, isso tem que ficar bem claro. Outra coisa, com relação a Hobbes e ao John Locke, nós veremos a seguir que esse pacto ele pode ser rompido caso uma das partes não cumpra o estabelecido. Eu não incluo o Rousseau na questão do rompimento do pacto, pois, como veremos daqui a mais um pouco, o Rousseau fala numa formação de uma assembleia. E a assembleia vai impor a sua vontade, a vontade da maioria sobre a minoria. Então não tem como você romper o pacto, porque o pacto é formado constantemente por essa vontade da assembleia, da maioria. Bem, dito isso, vamos começar a tentar explicar um a um, e depois a gente dá um fechamento. E qualquer dúvida, você faz um comentário aí que a gente até grava outro vídeo para esclarecer, se não der para clarear respondendo o comentário. Pois bem, o primeiro então seria o Thomas Hobbes. Essa questão toda do contrato social, da política, está num livro que ele publica em 1651, o Leviatã. É bem interessante se pegar a capa do livro original, você tem a figura de um rei, monarca, o corpo dele todo é formado por pessoazinhas pequenas.
Ou seja, a força, o poder do monarca está no povo que o fez ser o monarca, no povo que o fez ser o rei. Por que Leviatã? É uma referência a um livro bíblico, o livro de Jó. Lá se fala num monstro marinho todo poderoso, que poderia sim proteger os seres marinhos, mas teria um poder absoluto que poderia punir qualquer um que fizesse alguma coisa não adequada dentro do reino marinho. Seria o que o monarca poderia fazer dentro do seu reino. Ele tem o poder absoluto. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha. Já que estamos falando de poder, para o Hobbes, ele há de defender o absolutismo do monarca. O Locke, que virá a seguir, ele há de nos falar num governo representativo, em um parlamento, em divisão de poderes. E o Rousseau, como falei ainda há pouco, na imposição da vontade da maioria por meio de uma assembleia. Mas então, voltando ao Hobbes, há um monarca, esse monarca é todo poderoso, e ele é representado por esse monstro, o Leviatã. Como a gente chega lá, nesse monarca? Primeiro, nós temos o estado de natureza. Nesse estado de natureza, para o Hobbes, há uma guerra total. O homem é visto como o lobo do homem. E a guerra de todos contra todos. Veja bem, e por que isso ocorre? Porque eu tenho liberdade plena. Então quem vai aplicar a justiça sou eu mesmo. Eu que vou decidir o que é certo e o que é errado. E eu tenho os meus interesses, meus desejos. Então, segundo Hobbes, eu vou disputar os recursos limitados com outros humanos. E dentro dessa minha liberdade total, eu posso matar, eu posso expropriar outro humano das suas posses. Que, aliás, não seria correto falar em propriedade, e sim somente posse. Porque como não há direito, como não há leis, o que ocorre é que eu tenho a posse de algo, de uma terra, de animais, seja lá o que for, enquanto eu tiver forças e esperteza para manter essa posse. No momento que eu não tiver essas forças, outro vai e me toma. Eu não tenho a quem recorrer, mas isso é meu. Não, é meu enquanto eu consigo manter isso como meu. Então não há propriedade, é somente a posse de algo. Nesse estado de natureza, então nós temos a liberdade total. E essa liberdade, ela me faz... é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim. Porque não há leis a seguir. Tá? A razão é incipiente. Então eu posso atender os meus desejos, sejam quais forem, mesmo que venha prejudicar outros seres humanos. Daí a questão do medo está sempre presente. Medo de todos. Porque cada um aqui pode ser o meu predador. Daí o homem é o lobo do homem. Porque o meu vizinho pode me matar. E não adianta eu ser um cara muito forte e o meu vizinho ser franzino, pequenininho. De repente ele é mais esperto, usa de astúcia, faz uma armadilha. Vem à noite e me mata enquanto eu estou dormindo para ficar com as minhas posses. Então há um medo generalizado. E esse medo é que mais tarde vai gerar a formação do pacto. Vamos chegar lá daqui a mais um pouco. Já voltamos ao medo. Quero acrescentar que também há o egoísmo. Eu estou voltado para os meus interesses. Já falei que não há propriedade, sim, somente posse. E que a coisa mais valiosa que eu tenho é a minha vida e a minha segurança. Tá? E já falamos também que nos três autores não há bem e mal, porque você não tem uma moral. Então, vamos à questão da liberdade. Essa liberdade, eu vou perder ela em parte quando eu fizer o pacto social. Eu posso perder essa liberdade para mim mesmo, tá? Para o grupo. Dividir essa liberdade para o grupo se formamos uma democracia. Então, eu cedo a liberdade, mas para mim mesmo dentro do grupo, que é uma democracia no modo antigo, não uma democracia representativa.
onde todos vão realmente participar do governo. Eu posso perder essa liberdade se eu cedo ela no pacto para um grupo seleto, uma assembleia, nobres. Então esse grupo, ele vai definir o que é o certo, o que é o errado, vai propor as leis. Então eu vou ceder a minha liberdade para este grupo, essa assembleia. Ou o que seria considerado o melhor governo para o Hobbes. Eu vou ceder a minha liberdade para um soberano, um monarca, um rei, uma única pessoa. E por que eu vou ceder a minha liberdade? Vamos voltar então ao medo. Eu falei que no estado de natureza, eu tenho medo de todo mundo. Todos são possíveis predadores da minha pessoa. E o Hobbes vai dizer que é preferível temer a uma única pessoa, no caso o rei, do que temer a todos. E aí que vem o pacto. É pelo medo, que está muito presente no estado de natureza, o medo, porque eu sou livre, mas a qualquer momento podem tomar tudo que eu tenho, inclusive a minha vida. Então, é por esse medo profundo que os homens vão se unir, os homens e as mulheres vão propor um pacto, um contrato social, vão ceder essa liberdade para um grupo ou para uma única pessoa, e essa pessoa, esse monarca, ele vai ser o único, no caso de Hobbes, que não vai participar do pacto. Ele não vai ceder a sua liberdade e ele também não vai ceder o seu poder, ele vai ter o poder absoluto. Tá? Após o pacto social, nós temos o quê? A formação da sociedade civil. Na sociedade civil, você vai continuar tendo o medo, só que agora vai ser o medo do soberano, o medo do rei. Na verdade, as características pessoais das pessoas não mudam. Tá? Você passa a ser só um controle maior sobre essas características, limitá-las, coibi-las. Então vamos lá. Eu falei que há uma pequena razão. A razão está presente no homem, no estado de natureza. Mas veja bem, essa razão natural, se você no estado de natureza se comportar para com outras pessoas pelo que a sua razão diz, você vai ser uma presa fácil. Porque os outros são animais ferozes, que podem te atacar. Então você vai ter de agir exatamente igual a eles. Você vai ter de assumir uma postura de defesa e de ataque. Se você tentar se guiar somente pela sua razão, se ter um comportamento racional, babau, presa fácil, já era. Tá? Por que isso? Por que você ser uma presa fácil? Porque esse humano, no estado de natureza, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele é inseguro, ele tem muito medo. Medo que lhe façam mal, e isso é uma coisa real. Tá? E ele busca atender imediatamente os seus desejos. E há uma competição, uma disputa constante pelas coisas que você possui. Sejam elas quais forem. As pessoas estão constantemente competindo umas com as outras. E vale tudo. Roubar, matar, vale tudo. Muita inveja. Você tem um casaco de pele, o outro está com inveja do seu casaco de pele porque ele está com frio. Tá? Ele vai te tomar o casaco se ele puder. Então gera o quê? Desconfiança. Eu fico o tempo todo desconfiado porque alguém pode me fazer mal. E isso está presente no estado de natureza. Daí a necessidade de você sair dele. E quando você vai para a sociedade civil, essa sensação de segurança, ela propicia o quê? Tá? Porque eu não vou temer mais todo mundo, vou temer só o rei, que é o único que pode ainda me prejudicar. Então veja, eu vou poder desenvolver as artes, a literatura, vou poder desenvolver todas as potencialidades humanas, porque eu vou ter segurança. Essa é a grande vantagem de você montar a sociedade civil segundo o Hobbes. Esse estado civil, veja bem, segundo Hobbes, tem um monarca, um soberano. Esse soberano, ele controla a religião. Segundo Hobbes, é ele que preside o culto, ele que interpreta a Bíblia. O Hobbes é cristão, tá? Então é ele, tá? A religião está subordinada a este soberano, a esse Leviatã. Tá? Também as leis, você passa a obedecer leis. Não havia leis na sociedade civil, mas agora você tem leis, tá? Que são do soberano. Não havia moral, mas agora você tem uma moral a seguir. E você passa a ter direitos, que antes você não tinha direitos, agora você tem direitos. Então esse monarca, este rei,
ele, segundo Hobbes, ele é absoluto. Tá? O Hobbes ele há de defender o absolutismo monárquico. O rei tudo pode. Tá? O Estado é o rei. E o rei, ele está fora do pacto. Por que ele está fora do pacto? Porque ele mantém sua liberdade total do estado de natureza e ele mantém seu poder total, que havia no estado de natureza. Então ele tem um poder absoluto, tá? Ilimitado. E este pacto, segundo Hobbes, não pode ser quebrado. Não tem como. Tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é que o monarca, veja, esse monarca ele passa a existir para preservar a minha vida, para garantir a minha segurança, fazer com que as minhas posses continuem sendo minhas, que vão passar agora a ser propriedades. Então, no momento que a minha vida e a minha segurança não é mais garantida por este monarca, eu, o povo, podemos quebrar o pacto, porque o monarca não está garantindo o quê? A minha vida e a minha segurança, motivo do pacto. A única exceção, fora isso, o pacto não pode ser quebrado. E a sociedade civil, que foi criada com o pacto, segundo Hobbes, ela serve para coibir os excessos que haviam antes no estado de natureza. Mas não muda, em hipótese alguma, a natureza humana. O humano continua sendo aquilo mesmo que eu falei ainda há pouco. Egoísta, egocêntrico, é um cara que tem medo de tudo. Não muda. A natureza dele é a mesma. Continua buscando seus desejos pessoais, seus interesses. Tá? Só coíbe porque passa a ter medo das leis, passa a ter medo do rei. E esse Estado, então, o principal objetivo, segundo Hobbes, é garantir a vida e a segurança. Vamos então agora a John Locke. John Locke é um pouco diferente no seu modo de pensar do Hobbes. Hobbes dizia que não tinha direitos no estado de natureza. Já o Locke vai dizer, não, peraí, existem direitos naturais. Veja, ele é o primeiro que vai falar isso, nós temos direitos naturais. Mesmo em estado de natureza, o homem tem 3 direitos básicos, inalienáveis. Eu tenho direito a quê? Primeiramente, a minha vida. Eu tenho direito a preservar a minha vida. Eu tenho direito à minha liberdade. E eu tenho direito à minha propriedade. Olha, lembra que quando eu estava falando em Hobbes, eu falei o tempo todo em posse, que não havia propriedade, porque não havia leis que garantissem essa propriedade? Pois bem, o John Locke já vai falar em propriedade. Ele vai dizer o seguinte, naquele mundão, é tudo coletivo, né? Nada pertence a ninguém. Você vai lá, coleta a fruta na árvore, você caça, você faz o que bem entender. Mas no momento em que eu pego um terreno e vou plantar, vou cultivar aquele terreno, eu estou empenhando o quê? O meu trabalho. E pelo meu trabalho, eu transformo aquele terreno que antes era de todos, em meu. Por que o terreno é meu? Tá? Não é porque eu cerquei, não. Tá? Não é por causa disso. O terreno é meu, é porque o meu trabalho está ali. A vida me pertence, é minha propriedade. E eu pego a minha vida, que é minha propriedade, e uso o trabalho desta vida naquele terreno, cultivando, plantando. Se eu cuido de animais, se eu crio animais, aqueles animais são meus, tá? Para alimentar a mim e a minha família. Em John Locke, a família não é uma instituição política, é uma instituição natural, tá? Onde o pai é aquele que comanda a família. Então é pelo meu trabalho que eu transformo uma posse em propriedade, propriedade minha. Então, vida, liberdade e propriedade são os 3 direitos básicos que já estão presentes no estado de natureza segundo John Locke. E ele vai colocar que o pacto social, ele se dá com o objetivo de garantir e proteger esses direitos básicos. Eu já tinha em estado de natureza, tá? Mas talvez eu não conseguisse, por minhas próprias forças, garantir esses direitos. Veja, alguém pode vir e me matar. Alguém pode vir e roubar o fruto do meu trabalho.
O Estado, a sociedade civil é formada justamente para que esses meus direitos naturais sejam protegidos. Se eu não tiver condições de protegê-los, eu vou ter a sociedade que vai proteger, eu vou ter leis que vão garantir a proteção dos meus direitos, a minha vida, a minha liberdade, a minha propriedade, e que vão punir aqueles que atentarem contra esses direitos. E essa questão da punição é muito importante, porque, olha, antes da sociedade civil, alguém vai e mata um animal que eu estou criando, vai e mata o animal que eu criei para comer, sei lá. Ou pega durante a noite, vai na minha plantação e recolhe e leva para si. Ou mata uma pessoa das minhas relações de amizade ou familiares. Beleza. Quem faz a justiça? Porque houve um crime. No estado de natureza, quem faz a justiça sou eu mesmo. A vítima faz a justiça. Se alguém da minha família foi morto, é a família que vai fazer a justiça. Se alguém invadiu a minha propriedade e tomou um animal que eu estava criando, sou eu o proprietário dessa propriedade, o proprietário do animal que esse criminoso levou, que vou fazer a justiça. E aí vai entrar a vingança. Não mais a justiça, mas a vingança, porque as minhas emoções vão estar envolvidas. Eu não sou imparcial, eu sou parcial. Eu vou com ódio atrás daquela pessoa que me prejudicou. No momento em que você cria o Estado, a sociedade civil, pelo pacto social, pelo contrato social, você acaba com a vingança. Não, porque a sociedade é regida por leis. E será a partir dessas leis que essa pessoa será julgada pelo mal que ela me cometeu. Então, a minha vingança particular não vai entrar nisso. Então, nós temos, a ausência da vingança na sociedade civil e a proteção dos meus direitos e também, não só defender as minhas propriedades, mas também punir, tá, baseado em leis, quem me agredir. São as vantagens para você criar essa sociedade civil em John Locke. Essa sociedade civil, você vai ter o soberano, mas já no soberano você tem uma divisão de poderes. Ele não vai ter o poder absoluto. Ainda não é aquela divisão de poderes que você vai encontrar mais à frente, no século XVIII, com Montesquieu, tá? Com pesos e contrapesos, os três poderes. Não é isso ainda. Mas já temos os três poderes. Só que o John Locke há de dar um destaque maior ao parlamento, aquele que faz as leis. Então esse passa a ter um peso maior que os outros dois. E para o John Locke, se o monarca, se o governo não conseguir garantir os meus direitos, não conseguir punir aquele que me faz mal, tá? Se não conseguir garantir que eu vou ter direito à minha vida, minha integridade, isso inclui também minha saúde, minha segurança, tá? A minha liberdade, a minha propriedade. Se ele não conseguir garantir essas coisas, eu, povo, tenho o direito de me revoltar. Tenho o direito de derrubar esse governo que não está cumprindo a sua parte no contrato. Então eu tenho direito a uma oposição e uma revolta justa, caso o governo não cumpra a sua parte no contrato, que é garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Fora isso, o John Locke há de dizer que a sociedade civil há de defender sempre a tolerância, pois a tolerância gera prosperidade, inclusive a tolerância religiosa. Ele só vai abrir duas exceções, que ele não vai aceitar nem o ateísmo, nem a religião católica apostólica romana, que ele vai chamar de papismo. Tá? Isto não. O ateísmo porque ele diz que o Estado é fundamentado na crença de Deus. Se você retira Deus, como você vai confiar na pessoa? E todas as estruturas do Estado são baseadas em Deus. Então é necessário que você creia em Deus para você ser um cidadão confiável. E o papismo porque você estaria obedecendo a um estrangeiro, a um líder religioso estrangeiro, que é o Papa, está em Roma, e não na Inglaterra. O John Locke está na Inglaterra. Então você está
colocando a sua servidão a um líder estrangeiro. Então ele é contra a Igreja Católica. Todas as outras igrejas protestantes e até o judaísmo ele aceita sem problema. E propõe a tolerância para com essas religiões. E que diz que a prosperidade da nação está vinculada ao exercício dessa tolerância. Também vai falar da educação, que essa sociedade civil deve educar os seus membros para serem bons cidadãos, para se adaptarem à sociedade, terem um papel na sociedade. Então, você educa para conviver em sociedade. E com relação ao rei, tá? Enquanto que o Hobbes fala que o rei é um monarca com poder absoluto, tá? O John Locke ele é completamente contra o poder absoluto do rei. Diz que isso é errado. Tá? E também se coloca contra uma tese que era muito comum na época dele, que era o direito divino dos reis. Vinha de uma ideia de que, supostamente, Deus tinha feito Adão o primeiro rei, e de lá para cá, todos os reis tinham o direito divino de serem reis. E tanto o Hobbes, tanto o Locke, se opõem ao direito divino dos reis. É o povo, para os dois, é o povo, tá, que pelo contrato social, tá, faz com que aquela pessoa seja o rei. Então o povo se reúne e firma um pacto, um contrato, você vai ser o rei. Não é Deus que dá o direito. Esse direito de ser rei é dado pelo contrato social, que é firmado pelo povo. Eu falei, assim, não só a separação dos poderes, que eu já falei ainda há pouco, mas também esse governo deve ser separado da igreja. Era muito comum, na época, a igreja estar subordinada ao Estado. E o Locke vai dizer que não, olha, tem que haver tolerância religiosa e para isso, para que haja tolerância, o governo não pode se misturar com a igreja. O governo é uma coisa, a igreja é outra. Cada um tem a sua crença. O governo não deve dar palpite no culto particular de cada um, de deixar que as pessoas tenham o seu culto à vontade. Não deve impor um culto. Não deve impor uma crença religiosa qualquer. A sociedade civil, tá, segundo John Locke, é regulada por leis, tá, e a propriedade, como já falamos, ela é proveniente do direito obtido pelo meu trabalho, é pelo meu trabalho que eu faço a minha propriedade, e isso vem lá do estado de natureza. A única diferença, veja, é que no estado de natureza eu vou trabalhar numa propriedade que para sustentar a minha própria pessoa e a minha família. Além disso, vai ser desperdício. Se eu produzo a mais, eu vou fazer o quê? Vou jogar fora? Então vai haver um desperdício. Então o justo seria produzir para mim e para minha família. É o tamanho da propriedade que eu tenho condições de trabalhar e produzir para os meus. Com a invenção do dinheiro, do din-din, do money, tá? Isso muda, segundo John Locke, porque aí eu posso pegar o excedente, eu posso vender. Né? Então o dinheiro vai fazer uma diferença nisso. Então o meu trabalho, ele modifica a natureza, tá? É o trabalho de plantar, criar animais, cultivar a terra, tá? E a partir dessa modificação da natureza, eu torno aquilo que eu modifiquei minha propriedade. Pois bem, falamos do Thomas Hobbes, falamos do John Locke, faltou o Jean-Jacques Rousseau, iluminista do século XVIII, que também há de nos falar do contrato social. E aí vem aquela história que eu já falei no início, do bom selvagem, porque o Rousseau, apesar de ser um iluminista, já está com o pé no romantismo. Então, para ele, o homem em estado de natureza é bom, tá? É a sociedade que o corrompe. Tá? Mas veja, o que é esse bom? Esse bom, ele não pode ser entendido como oposição ao mal, bom ou mal, porque não tem moral. O que faz uma coisa ser boa? Tá? É dentro de uma moral, um código moral, leis, tá? Isso que vai fazer com que eu compare.
Então, na verdade, o bom é mais uma inocência desse humano, segundo Rousseau. Tá? Ele é inocente, ele é puro, ele também não vai sair daí prejudicando outros seres humanos. Ele vai viver a sua vida coletando seus frutos, caçando, vivendo em paz e tranquilidade. Tá? E tanto assim que o Rousseau há até de falar que a forma correta de a gente educar os nossos filhos, especialmente na primeira infância, é trazê-los para próximo da natureza. Então, educar é trazer a natureza para a infância dos nossos filhos. Ele há de nos falar da religião, mas veja, a religião do Rousseau também é uma religião próxima da natureza, uma religião natural. Ele não, ao contrário do Hobbes e do Locke, que pega a Bíblia, os escritos sagrados, o Rousseau está mais preocupado com o que a natureza nos passa em termos de religiosidade. E a liberdade também está presente em Rousseau, especialmente no estado de natureza. Agora veja, se esse humano, segundo Rousseau, se ele é inocente, se ele é bom, se ele é pacífico nesse estado de natureza, o que o transforma após o pacto social, após o contrato social, é justamente a sociedade que é criada. E detalhe, o Rousseau ele vê com maus olhos a propriedade privada. Porque ele não gosta, na verdade ele não gosta da sociedade. Ele vê que quem funda a sociedade é a propriedade. No momento em que alguém cercou um terrenozinho e disse, isso aqui é meu, e a partir desse momento começou a sociedade. E a partir desse momento que houve uma diferenciação. Antes, o mundão era de todo mundo, era tudo coletivo. Então estava no estado de natureza. Agora não, separei, isso aqui é meu. Tá? E ele não vê isso com bons olhos. Em momento algum ele vai pedir a abolição da propriedade privada. Isso não. Mas ele vai ver a propriedade privada, o surgimento dela, como a origem de todo o mal. E na opinião dele não deveria ter surgido a propriedade privada. Seria melhor se ela não tivesse surgido. Ele diz que os seres humanos da época foram muito inocentes em acreditar naquele que disse que isso aqui é meu, tá? Que não deveriam ter impedido. Não, isso não é seu, isso é do grupo. Na cabeça do Rousseau. Então a sociedade, que ele tem uma visão muito negativa da sociedade, corrompe esse humano. A sociedade é da onde é gerado todo o mal. E veja, não só o mal, mas a falsidade. Tá? Aí você se afasta de quê? Da liberdade que estava no estado de natureza. Tá? Mas veja, eu falei já várias vezes nessa liberdade em Rousseau. Mas o que é essa liberdade em estado de natureza? É basicamente 4 pontos, só 4 coisas. Tá? Estamos pensando num rebanho, estamos pensando em pessoas soltas. Em Rousseau, talvez até menos rebanho, talvez mais até pessoas soltas que eventualmente se encontram para procriar e depois voltam a ficar soltas no mundo, independentes. Então eu estou pensando só em 4 coisas. Eu estou pensando na segurança, ou seja, eu estou vivo, eu quero continuar vivo, eu quero minha segurança. Estou pensando nisso. Eu sou um animal solto na natureza, minha liberdade consiste em eu ter segurança. A minha liberdade, ela também consiste em eu poder me alimentar, algo para comer e para beber. Tá? Segundo ponto, eu preciso me alimentar. O terceiro, uma vez ou outra, eventualmente, eu vou precisar de um parceiro sexual. Eu não preciso ficar com ele, eu não preciso formar um casal. Tenho um parceiro sexual, depois vamos embora. Tá? Não é muito diferente de alguns animais na natureza. Tá? Você não chega a formar uma família. Então não haveria essa ideia de família em Rousseau, no estado da natureza. Não, você tem uma procriação e acabou, um parceiro sexual. E eu preciso dormir, não preciso? Preciso me proteger durante a noite? Então eu preciso de um abrigo. Um lugar para me proteger, um abrigo. Então essas 4 coisas. Isso é liberdade. Para o Rousseau, em estado da natureza, se eu tenho liberdade, eu tenho simplesmente segurança, eu tenho alimento, eu tenho parceiro sexual quando preciso e tenho abrigo. Só isso. Isso é liberdade, segundo Rousseau, em estado da natureza. É simples, não, mas é o pensamento dele. E, claro, quando Bom Selvagem, etc., como falei ainda há pouco, está com um pezinho já no romantismo, apesar de ser
um representante do iluminismo, então na França. E ele há de defender, em termos de governo, a vontade popular, expressa por assembleias. Então essa vontade geral, essa vontade popular, está presente que na Assembleia, onde a maioria vai impor sua vontade sobre a minoria. Não é nada de voto, não é nada de democracia representativa, eu vou votar no fulano, não. É a maioria esmagadora exercendo pressão sobre a minoria, para que essa se conforme à vontade soberana da maioria. Dito isso, veja, o John Locke, ele há de influenciar e bastante a Revolução de 1776 nos Estados Unidos, Revolução Norte-Americana. A Carta Magna americana tem basicamente frases tiradas do pensamento de John Locke. Aquela revolução é baseada em quê? Nas leis, é baseada numa liberdade pautada em leis, num governo representativo. Isso é o pensamento do Locke, na divisão de poderes. Tá? É o pensamento do Locke. A Revolução Francesa de 1789, que correu muito sangue, foi sangue para tudo quanto era lado, guilhotina trabalhando direto, baseado em quê? Rousseau. Tá? Porque o Rousseau não vai admitir as leis como vai admitir o Locke. Eu vou me subordinar, não é a princípios escritos, a leis. Não, eu vou me subordinar à vontade de uma assembleia, a maioria esmagadora sobre a minoria. Então, as ideias de Rousseau, que é bem mais revolucionário, estiveram presentes no início da Revolução Francesa até a entrada do Napoleão Bonaparte. Então, foram dois princípios distintos, duas revoluções distintas no século XVIII, tá? Cada qual influenciada mais por um pensador. A americana mais pelo Locke e a francesa mais pelo Rousseau, especialmente na área mais radical. Bem, é muito importante, vamos dar um fechamento agora, né? Muito importante o entendimento desses filósofos ditos contratualistas. Eles não chegam a formar uma escola filosófica. Não, cada um tem a sua abordagem, mas eles têm uma ideia em comum. E qual é essa ideia em comum? É que você tem três momentos distintos. O estado de natureza está presente nos três. Nesse estado de natureza, o humano vive solto pelo mundo, não há propriedade, não há leis, não há moral, não há religião, não há nenhuma estrutura social que você conheça agora. Consequentemente, não é correto. Eu vi muita gente falando besteira na internet, falando que o homem era mau, que... Não é. O homem não é mau, o homem não é perverso, o homem não é destrutivo, esse humano não é coisa alguma disso. Tá? Veja, simplesmente porque você não tem um padrão moral, você não tem leis, você não tem algo com que comparar. Então eu não posso falar em bom e mal. É que nem uma matilha de leões ou de antílopes. Tá? Pensa um grupo de animais numa savana africana. Eu posso dizer que algum deles é bom ou mal? Não, eles estão vivendo. Eles estão fazendo o que for necessário para a sua sobrevivência. Estão buscando abrigo, estão buscando alimento. Se o leão mata um antílope, ele não faz isso porque ele é mau. Ele faz isso porque ele precisa se alimentar. Então, esse estado de natureza não é correto você dizer que o humano é mau. Não, simplesmente porque não tem leis, não tem moral, não tem religião, não tem coisa alguma, não tem sociedade organizada. Então, o estado de natureza é comum aos três. Aí você tem um momento hipotético, simbólico, metafórico, não precisa ser um momento real, não precisa ser um momento histórico, tá? Mas nesse momento você tem o pacto social, você tem um contrato social. E a partir desse contrato você cria a sociedade. Segundo o Thomas Hobbes, você tem muito medo de todos, e o principal motivo que você cria a sociedade é para temer a um só.
e ter garantido o quê? A sua vida, a sua segurança. E as suas posses passam a ser transformadas em propriedade. Segundo Locke, no momento em que esse contrato é criado, ele é criado para te ajudar a manter os direitos naturais que você já tinha, que são a vida, a liberdade e a propriedade. E você tem a propriedade porque pelo trabalho que você exerce alguma coisa, você faz com que aquela coisa na qual você trabalhou se torne sua. Tá? Então veja, esse Estado, ele surge para garantir e defender os seus direitos e também para evitar que quando você tiver seus direitos lesados, como ocorria no estado da natureza, você intervenha fazendo justiça com as próprias mãos, aonde obrigatoriamente vai entrar a vingança. Você não vai ser justo, porque você está emocionalmente envolvido, então você vai usar a vingança. E o Estado, a sociedade, não vai usar a vingança, vai se basear em leis. Tá? Esse é o Locke. Já o Rousseau há de dizer que a passagem desse estado de natureza para a sociedade civil ocorre quando? Quando o primeiro homem cerca um terreno e diz, isto aqui é meu. Tá? E cria-se a propriedade privada. A partir daí vem a origem de todos os males, tá? E a sociedade cada vez mais corrompe o estado de pureza, o estado de inocência desse humano. Então, a sociedade, segundo Rousseau, é fruto de todos os males. Nós devemos nos aproximar de um Deus natural, nós devemos nos aproximar de uma moral natural, nos aproximar mais da natureza para sermos humanos melhores, para nos desenvolvermos. E, em termos de governo, como eu falei no início, para o Hobbes, um monarca com poderes absolutos, para o John Locke, um monarca com uma assembleia representativa, um parlamento que é mais poderoso do que o próprio monarca, esse parlamento. Tá? Até hoje você tem um modelo semelhante lá na Inglaterra, onde o parlamento é que exerce o poder e é quem faz as leis. E para o Rousseau, uma assembleia onde vou ter a imposição da vontade esmagadora da maioria sobre a minoria. Muito importante, então, esses autores. Vocês irão encontrar vídeos sobre cada um desses pensadores no meu canal no YouTube, o Dr. Silvério. E irão encontrar também material de apoio, artigos, textos que eu escrevi sobre cada um dos três nos meus blogs, o Comportamento Crítico e o Ser Escritor. Para facilitar encontrar tudo isso, e também material de outros filósofos, você vai no meu site www.doutorsilverio.com, que lá você encontra o link para o material de apoio para outros vídeos, ok? Gente, por favor, curte aí o vídeo, deixa um teu comentário dizendo se você gostou e se inscreva no canal para ajudar a prosseguir, tá, com esse trabalho, tá bom, gente? Olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo até aqui, tá bom? Até mais!